Nova propriedade CSS que nos permite criar animações com o scroll da página apenas com CSS puro, sem JavaScript, sem utilizar biblioteca, sem nada. Ela ainda não é aceita em todos os navegadores por ser uma nova propriedade, mas já vai estar sendo aceita e ela vai ser muito útil para a gente utilizar. Se você cria o seu site no código puro, você faria essas animações através do JavaScript puro ou então utilizando alguma biblioteca como o GSAP, entre outras. Agora é possível a gente fazer isso apenas com CSS. E se você cria seu site pelo WordPress usando o Elementor, pelo Elementor já tem uma configuração lá, já tem funções prontas JavaScript, onde a gente consegue fazer animações que interagem com o scroll da página também, mas agora, né, a gente consegue fazer isso através do CSS também, beleza? Então esse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês é um corte de um tutorial nosso da comunidade, tranquilo? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. A página é essa daqui, tá? Eu estou utilizando a extensão que é o Live Server, né, onde a gente pode ver em tempo real as alterações que a gente está fazendo aqui no código. Olha só, apenas HTML e CSS. Essa página, no caso, já está com todas as animações CSS, certo? Mas eu vou tirar elas para a gente fazer aqui do zero. Então, olha só, essa daqui é a página. A gente pode ver, ó, quando a gente rola aqui, vocês podem ver as animações acontecendo. Aqui está tendo um blur e uma opacidade. Mesma coisa para esse cara aqui, além do blur e da opacidade, ele está tendo uma translação ali, né, no eixo X, está saindo para a direita. Olha só. E aqui embaixo, ó, os nossos itens aparecem, né? Esse cara aqui aparece da direita. Esse daqui, enquanto a gente scrolla, ele está fazendo uma rotação. Então, olha só, muito maneiro, né? Tem essa parte aqui dos textos também, ó. Os textos vão aparecendo, tá? Quando eles ficam aqui no meio, eles aparecem. E quando chega em uma certa parte do viewport, né, da tela, eles somem, olha só. Então fica um efeito bem maneiro. Tudo isso com CSS puro, como falei para vocês. Então, requisitos para essa aula é você ter assistido já o módulo de HTML e CSS, tá? Você precisa já saber, porque aqui a gente vai mexer com CSS, não vou ficar explicando tudo do zero, né? Porque a gente já viu sobre isso. Então, eu vou remover agora as animações para a gente poder inserir tudo. Olha só, as animações estão a partir daqui, ó. Vou remover tudo isso aqui. Então, vamos lá. Para ficar um pouco mais visível para vocês, eu vou dar um zoom aqui, tá? Aqui na nossa tela, para ficar bem grandão, né? Ficar visível para vocês. O primeiro cara que a gente pode animar é o nosso H1. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui, ó, só para a gente ir vendo quem é quem aqui, tá? A gente tem o nosso primeiro banner, olha só, o banner inicial, né? Eu criei aqui uma classe, ó, div padrão, que eu chamei todos de div padrão, porque a div padrão, né, eu coloquei um tamanho máximo de 1400 pixels, um tamanho máximo não, eu coloquei um tamanho, né, uma largura de 1400 pixels e uma largura máxima de 90%, só para ficar mais responsivo. Vou fechar isso aqui. Só para ficar mais responsivo isso daqui, né? Então, quando a gente tem uma tela menor, né, ele vai se adaptando aqui, ó, dessa forma, né, para ficar certinho. E aqui o cara que eu vou animar vai ser esse H1, que está escrito Scroll Effects. Tranquilo? Aqui está passando um pouco, né? Não sei porque que ficou tão grande esse texto, acho que antes não estava assim não. Mas beleza, não é o que importa aqui para a aula. Vamos lá, vamos animar o Scroll Effects. Como a gente pode fazer isso? Posso vir aqui, ó. É um H1 que está dentro da div texto, só que todos as nossas divs, elas têm esse cara div texto, então eu tenho que tomar cuidado com isso, ó. Olha só, aqui eu tenho de novo a div textos. Então se eu pegar o H1 da div texto, eu vou estar pegando todos esses caras aqui. Então vamos falar que eu quero do banner inicial. Então vamos especificar o máximo para a gente não ter problema com isso. Então do banner inicial, a gente tem um H1, certo? Que é esse cara aqui. A gente vai dar um animation para ele. Aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Essa animação eu vou colocar fade texto, tá? Quando a gente coloca uma animação CSS, geralmente a gente faz o quê? Coloca um nome para essa animação, um tempo para ela acontecer, define o tipo de movimento e tal. O tipo de movimento, se você quiser, você pode definir, porém a gente não vai dar tempo para ela acontecer, porque ela não vai acontecer em um tempo, ela vai acontecer através do scroll. Então a gente também não vai precisar colocar se ela vai ser infinita, vai acontecer só uma vez. Apenas o nome aqui, se você quiser, você coloca também o tipo de movimento, tá? Mas aqui, ó, a gente vai colocar agora a nossa nova propriedade, que é o Animation Timeline.
Animation Timeline. Esse cara aqui, ó. Animation Timeline. Aqui dentro a gente vai colocar View e parênteses. Tranquilo? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês que ela não está disponível ainda no Firefox e no Safari, tá? Então, não é bom que você utilize isso no site de um cliente, por exemplo, porque se o cara entrar pelo Safari, se entrar no seu site utilizando o iPhone, não vai funcionar. Ou se entrar pelo computador através do Firefox, também não vai funcionar. Mas no Chrome, no Edge, já está funcionando e já também vai estar nos outros, beleza? O que seria essa propriedade? Então, Animation Timeline, aqui a gente vai colocar visualizar, né? E aqui a gente pode colocar dois parâmetros. Como padrão, ele vem assim, ó, alto, alto. Esse primeiro parâmetro vai ser quando a nossa animação vai terminar e aqui quando ela vai começar, beleza? Então vamos lá, se vocês olharem a documentação que eu tinha mostrado, do site do Mozilla ou então do W3 Schools, vocês vão ver que tem vários métodos de vocês fazerem isso, né? Fora esse view aqui, dá pra gente colocar o valor scroll também, mas vamos trabalhar dessa forma, que eu achei que é bem tranquilo de fazer assim. E vamos lá, então esse aqui é o padrão, tá? Alto, alto. A gente já tem uma animação para o nosso H1 que chama Fade Texto. E agora, a gente feito esses dois caras aqui, basta a gente vir aqui e configurar os keyframes dessa animação, simples assim. Então, como a gente faria se fosse qualquer outra animação, Fade Texto. Aqui dentro a gente pode definir o que acontece no 0%, o que acontece no 50%, no 100%. Ou então, se você já tem um estado padrão e você só quer que aconteça um estado final, quando você scrolla o mouse, a gente só vai colocar to, né? Então, por exemplo, eu quero que no 0% a opacidade do meu elemento seja 0, que no 50% a opacidade dele seja 1 e no 100% a opacidade dele volte a ser 0. O que vai acontecer aqui? O 0%, como aqui está alto, alto, eu não especifiquei nada de quando vai começar isso daqui referente ao scroll da página. Quando o meu elemento ele entra aqui no meio da tela, seria como se fosse o 50%. O 0% seria quando a gente está rolando a página e o nosso elemento ainda está aqui embaixo. Então, ele ainda não chegou no meio. Então, olha só, eu estou rolando a página, está no 0%, meu elemento está subindo. Quando ele chega no 50% da página, a opacidade dele fica 1. E quando eu continuo rolando, ou seja, o nosso elemento vai subindo, e aqui seria o 100%. A partir do momento que ele vai sumir da página. Então, olha só, eu estou diminuindo. Você está vendo que a opacidade dele vai chegando no 0, e quando atinge o 100%, é o 0. O 100%, então, seria ele sair da página. Olha só. Tá vendo que fácil? Aqui a gente não teve muito essa impressão do 0 até o 50, porque esse daqui já é o nosso banner inicial, então é a nossa primeira div. E a gente já inicia com o nosso elemento no meio. Então a gente não pôde ver um pouquinho esse cara aqui, tá? Mas olha só, a gente tem esse efeito. O que eu posso fazer? Se vocês quiserem, a gente pode colocar também um filter blur, que fica bem bacana também, de 30 pixels, aí vocês que sabem. Então, no 0% ele vai sumir, pega esse filter blur aqui, ó, vou jogar também no 100%. E aqui no 50%, que é o meio da página, eu quero um blur de 0, então eu quero um desfoque de 0. Olha só, que bacana que fica, ó. Além dele estar sumindo, ele ganha esse blur, ganha esse desfoque, tá? Vamos fazer agora a animação nessa outra imagem aqui. Essa outra imagem, olha só, como é que eu estou chamando ela? Então, eu tenho aqui a minha div imagens e eu tenho, ó, image objeto 2, tá? O objeto 2 é esse cara aqui. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui, objeto 2, eu só tenho ele com essa classe, tá? Então, tá tranquilo. Mais uma vez, né? Vamos pegar aqui, ó, animation, eu vou dar um nome, então vou colocar objeto animation. Não precisa dar um tempo, como a gente já viu. Aqui, a gente vai colocar de novo o nosso animation timeline. View. Aqui no caso, se a gente deixar vazio, é como se fosse esse alto, tá? Então, se vocês quiserem, nem precisa alterar nada aqui. E mais uma vez, pegando os keyframes, ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Vou colar aqui, em vez de fade texto, agora vai ser objeto animation, né? No 0%, não importa pra gente, ele já tá no meio da página já, né? Então já vai começar daqui e vai até o 100. Além do blur, além da opacidade, o que eu posso fazer? Eu posso dar um transform translate
no eixo X, que foi o que eu tinha feito antes, né? Para ele sair da página. Então, 50% da página vai ser 0, ou seja, ele vai estar aqui na sua posição inicial. No 100%, quando eu scrollar, eu quero jogar ele lá para a direita, que eu não lembro se é positivo ou se é negativo. Vou colocar uns 300 pixels só para a gente ver. Ó, tá indo para a esquerda, então é positivo. Positivo, olha só. Ele vai saindo. Poderia colocar, além desse translate X, um translate Y também, para ele subir, descer alguma coisa. Ou então eu só coloco aqui translate. Tem o nosso primeiro valor, que é referente ao eixo X, né? E o nosso segundo referente ao eixo Y. Então, olha se eu colocar 200 pixels aqui. Além de ir para a direita, ele desce. Olha lá. Então, ele que vai meio na diagonal. Beleza? Vou deixar translate X aqui. Então, ó, já temos esses dois efeitos aqui. No caso, eu faria também, ó, nesse textinho, Gustavo Campelo aqui embaixo. Mas aí seria o mesmo desse cara aqui, né? Já que é o mesmo, como é que chama ele? É um H2. Então, o que eu posso fazer? O banner inicial, além de ser o H1, eu vou ter também, ó, no banner inicial do H2. Pronto, olha só. Os dois agora ganham. Olha só, você pode ver que esse textinho, Gustavo Campelo, inicialmente ele tá com opacidade quase 0 e tá com desfoque. Por quê? Ele não tá no meio da página. Tá vendo? Então, ele já tá pegando essa parte aqui, ó. Ele tá em uns 20%, né? Conforme eu vou scrollando e ele entra no meio da página, agora sim, ó. Aqui seria o meio da página, né? Ele chega nessa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês sobre esse view aqui. Acho que eu mostro no próximo, que é melhor. Esse cara aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. Eu coloquei o nome de objeto 3, tá vendo? Objeto 3. Então, vamos lá, ponto, objeto 3. Aqui, de novo, animation. Vamos dar um nome, eu vou colocar objeto rotate, né? Que ele vai rotacionar. Aqui, de novo, animation timeline. View. E aqui eu vou inserir alguns valores, tá? Mas primeiro vamos fazer essa animação, depois insiro tudo certinho. E os keyframes para uma rotação, né? Como seria? Aqui eu tô fazendo só de rotação, de translação no eixo X ou Y. Vocês podem fazer o que vocês quiserem em relação a essa animação aqui, né? Então, aqui eu vou colocar os keyframes, objeto rotate. Ele vai de 0 graus até 360, né? Seria tipo um looping. Então, basta eu colocar aqui, ó, to transform rotate quantos graus? 360 graus. 360 degrees, né? Então, ele vai do ângulo dele padrão e vai começar a rotacionar desde o 0%. Então, esse to aqui, ó, é como se eu pegasse do 0% até o 100, ele vai fazer isso aqui, ou seja, ele vai rotacionar. Olha só. Tá vendo? Ele começa a rotacionar, ó, no 0%, que seria logo quando ele entra na página, e rotaciona até o seu 100%. Vamos mexer um pouquinho com esse view aqui para vocês verem. Então, eu falei para vocês que temos dois valores. Como eu falei para vocês, esse primeiro aqui seria quando ele termina de fazer a sua animação. Então, vamos supor que ele vai terminar em 60%. Vamos ver como que isso aqui seria. Então, no 0% ele ainda começa, certo? Porque está em alto. Venho. Olha só, você vê quando eu cheguei no 60%, ele está no 60% da página e ele não anima mais, ó. Tá vendo? Ele perdeu, então, esse view. E aqui, se eu quiser que comece apenas no 30%. No 30%. Vamos ver como é que fica isso daqui, ó. Aqui ele já começa a rotacionar. E com 30 tá meio ruim de ver. Vamos colocar 60 para vocês verem isso daqui acontecendo. Olha só, vamos scrollar. Ó, cheguei aqui, você pode ver que ele nem começou a rotacionar ainda. Só vai começar quando atingir 60% do view aqui da nossa página. Então, atingiu 60% aqui, ó. Atingiu 60%, vai, rotaciona. Até, novamente, 60% ele para a sua animação, ó. Aqui ele parou, tá vendo? Aí não faz nada mais. Tranquilo? Porém, a gente pode mexer aqui, ou então a gente pode mexer no próprio 0, 50% e 100%, né? A gente pode customizar um pouco aqui também. Mas vamos lá, eu vou deixar essa rotação mesmo. Esse cara aqui a gente poderia animar da mesma forma que esse daqui, né? Então vamos lá. Como é que chama ele? Olha só, a gente tem o nosso banner 2 e o H1, tá? Então, vou pegar aqui, ó, o ID banner 2 e a gente tem um H1 ali.
Deixa eu copiar isso aqui pra gente fazer mais rápido. Ó, eu vou copiar todo esse código aqui e a gente vai editar um pouquinho só. Tá, olha só. Então aqui a gente tem o mesmo nome de animação. Eu vou colocar fade segundo texto, tá? Fade segundo texto. E aqui, qual vai ser a diferença? Eu falei para vocês que a gente pode adicionar uma translação, né? Ele pode entrar pela direita, depois a gente coloca ele para sair para cima, dá para sair para qualquer canto. Então, aqui, o que eu posso fazer? Vamos colocar aqui de novo o transform translate x, para ele pegar, por exemplo, 300 pixels, mais ou menos igual eu fiz com a imagem ali em cima. E olha só como ele está chegando da direita. Tá vendo? Porque que aqui, ó, ele já está ganhando esse blur, olha só, ele chega da direita. Só que a partir daqui, ó, já passa de 50%. O que eu posso fazer para ele ficar um pouco mais de tempo nisso daqui? Eu posso não dar esse intervalo de 0 até 50, de 50 até 100. Posso colocar, por exemplo, de 0 até 40%. Tá? Então, de 40% até 50%, ele vai manter uma opacidade 1. Então, ou seja, ele vai ficar legível para o nosso usuário. E aqui, né, eu preciso colocar o Transform Translate aqui, é 0. Translate 0. E sei lá, no 100% eu posso colocar para ele ir para cima, ou então ir para a esquerda, não sei, vou colocar para ir para cima. Ó, Translate Y, 300, aqui no caso tem que ser menos, né? Para ir para cima, acho que é isso mesmo. Aí aqui, em vez de 40 a 50, vamos supor 40 a 60. Então, de 40 a 60 então, de 40 a 60% do viewport ali da página, ele vai ficar legível. Olha só, joguei para cá, ó. Tá chegando, ó. Aqui é o 40%, tá legível. Até atingir 60%, ele continua. A partir de 60%, ele começa a fazer a animação para 100, ó, que é subir. Isso porque eu coloquei essa animação no nosso H1. Em vez de colocar no H1, eu poderia colocar em toda a minha div textos, que está dentro do banner 2. Olha só. E aqui, ó, a gente tem a animação acontecendo em todo o nosso container. Tá vendo? Que legal. E aqui, como é que eu fiz? A mesma coisa, né? Aqui a gente tem uma série de textos. Esses textos vão tendo um blur. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar o nome deles aqui, ó. A gente tem vários H3 aqui dentro, tá vendo? Dentro do nosso ID Banner 3. Então, vamos lá. Dentro aqui do nosso Banner 3, a gente tem vários H3 que vão ter animation, sei lá, vou colocar textos animation. Aí aqui na nossa animation timeline view. Aqui a gente não precisa mexer, se vocês quiserem configurar alguma coisa aqui também, tranquilo. E de novo vamos de keyframes, né? Eu vou utilizar mais ou menos esse padrão aqui, tá? Ó, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Olha só, se ficar só 50%, vocês vão ver que vai ficar meio ruim de ler. Então, vocês têm que levar em consideração isso. Dessa forma, como é que vai ser? Eles vão aparecer da esquerda. Em 50%, eles vão ficar legíveis, aqui no caso, né? Com opacidade 1 e sem desfoque. E a partir dos 50%, eu mexi mais um pouquinho, ele já começa a ir para cima e a ganhar o desfoque e a ficar transparente de novo, né? Então, olha só. Aqui não foi? Deixa eu ver se eu fiz... Ah, tá. O nome da animação é esse daqui, né? Esse nome aqui. Olha só os textos aparecendo da direita. Ó, quando eu chegar em 50%, eles ficam legíveis, porém, eles já vão sumir, ó. Já começam a sumir, tá vendo? Se você quiser assim, pode ser. Só que o 50% é o único ponto em que eles estão sem desfoque e com opacidade 1. Eu posso aumentar um pouquinho esse espaço de visualização do nosso texto em que ele está mais legível, né? Para ficar melhor para o usuário ler. Então, aqui a gente poderia colocar 45% e 55%, ou então 40%, 60%, à medida que vocês quiserem. Dessa forma, ele fica por mais tempo legível aqui na página, olha só. Primeiro, ó, segundo, depois de um tempo, esse aqui já começa a subir, tá vendo? Olha que show de bola. E a gente já tem a nossa animação feita aqui. Então é isso, rapaziada. Esse foi o corte. Espero que tenha te ajudado. Se sim, peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal, isso daí apoia muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tamo junto.